Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um EGCast, o podcast da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês a conhecer um pouco mais a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, nós estamos trabalhando em prol dos serviços de limpeza profissional. Outra forma também de conhecer um pouquinho mais sobre a Abralimp, além do nosso EGCast, é através da nossa revista IG Plus, www.revistaigplus.com.br. Importante também ressaltar, e a gente já vem conversando sobre isso nos episódios anteriores, é sobre a Fundação Uniabralimp. Vocês podem ter informações sobre os cursos através do site www.uniabralimp.org.br. Estamos na fase final aí do nosso evento, né, da feira IG Expo, né, o Congresso IGCOM, hoje tema do nosso podcast, da nossa 27ª edição, e o 4º Encontro Nacional de Facility Management, que será realizado os dias 9, 10 e 11 agora de agosto, terça, quarta e quinta-feira, no Expo São Paulo. Bom, meus convidados de hoje, no meu lado direito, tem o professor Moacir Eduardo Alves da Graça. Ele é professor da Escola Politécnica, coordenador do curso de MBA de Gerenciamento de Facilidades, graduado aí em Engenharia Civil, mestre, doutor. Seja bem-vindo, professor Moacir, ao nosso podcast da Abralimp. Eu que agradeço aqui o convite, né? Quero aproveitar para cumprimentar a Abralimp pela iniciativa, de agregar Facility Management ao setor de serviços de limpeza. Isso está no sangue da Abralimp, né? Ela tenta agregar a cadeia produtiva inteira. Do meu lado esquerdo, eu tenho o Sasha Hein, que é vice-presidente administrativo financeiro da Abralimp desde 2004. Também arquiteto, urbanista pela FAAP, mestre em arquitetura pela Universidade Politécnica de Catalunha, na Espanha. Seja bem-vindo, Sasha, ao nosso EGCast. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado, professor Moacir, pela presença. Certamente vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Espero trazer bastante informações, né? Que a gente traga bastante informações para os nossos ouvintes. E a gente já começa direto aqui com o professor Moacir. Nós temos agora o evento, né, o IG Expo e o 4º Encontro Nacional do Facility Manager. Quais são as expectativas para o evento, pelo que o senhor viu da grade, né, dos palestrantes, das pessoas que estão vindo proferir aí as suas palestras? Qual é a sua expectativa com relação a isso, professor? Bom, eu acho que a expectativa é grande, né? Porque a gente conseguiu reunir, né, nessa grade alguns especialistas de grande relevância no cenário mundial, né? E não foi nada fácil trazer essas pessoas. O senhor é intermediador aí de vários, né? Exatamente. A gente teve que ajudar um pouco a definir um pouco a grade. Então nós vamos ter 3 dias, né, de evento. E a gente optou para não ter muita palestra de brasileiro, porque o que os brasileiros têm a falar já tem dito, né? Então todo mundo já conhece um pouco. Então a ideia foi reservar um pouco mais de espaço para os estrangeiros e trazer o que interessa é que a gente conheça a opinião deles, né? E a ideia dos 3 dias é basicamente a seguinte. O primeiro dia é uma coisa um pouco mais geral. Então vocês podem ver que está aqui a ideia de Smart Cities, com a palestra do Paul Doherty, que é um especialista no assunto. Nós também trouxemos o Collins, que além de ser o coordenador da comissão de facilities, a comissão Espelho da Nigéria, Espelho do TC 267, que é o comitê da ISO de Facility Management, ele é muito destacado lá na Nigéria, que é um país que tem um bom trabalho também de Facility Management. A gente vai ter também no primeiro dia a ideia geral,
uma palestra que eu acho que vai ser uma das melhores, que é do Michel Theriot, que é sobre o futuro. Ele vai dar uma abordagem bastante interessante sobre quem seria o Facility Manager do futuro, quais são os skills principais. No segundo dia, ficou reservado mais para uma discussão a respeito da normalização internacional. Então, nós estamos trazendo o Duncan, que é ex-presidente do Facility Management Austrália e é o atual coordenador do TC 267. Então, é uma pessoa que está muito por dentro da normalização internacional, porque é o líder atualmente da ISO. Nós trouxemos também a ISO, além da série 41.000... Nós vamos falar um pouquinho para frente. Isso. Nós temos 2 normas novas. Uma que já está em português e a outra acabou de sair. Até o filme que está veiculando sobre a 18, quando o Helgard fez, ele fala, deve sair logo. E saiu entre a vinda dele. Então nós teremos também o Brian, que é o projeto de líder da norma 41.014, o Brian Atkin, que é autor de um livro muito importante, que é o Total Facility Management. Que fala sobre estratégia. Vai falar sobre estratégia. E o Helgard, que vai falar sobre política, que é a norma fresquinha. Saiu agora, tem uma semana, publicada pela ISO. Ainda não temos ela em português. E no terceiro dia, nós estamos trazendo o professor Sarel, que também é membro do TC 267, vai falar sobre International Facility Management, que é um livro do qual ele é coautor também. Existe esse livro publicado com vários autores internacionais, ele vai dar uma visão geral. Temos aí o Ted Ritter, que vai falar sobre tecnologia, que é uma tendência nessa década, né? A infusão de tecnologia em facilities vai ser muito forte, né? Então a gente, além de administrar os serviços, administrar os ativos, administrar as pessoas, a gente tem que administrar a tecnologia, que vai ser pesado. A inteligência artificial, a internet das coisas. Exatamente. Se me permite fazer aqui um rápido interrupção, nós acabamos inclusive adicionando neste terceiro dia mais um palestrante, que é o Eugênio, que é um russo-americano, né? Sim, e que ele vai trazer um pouquinho desse lado dos equipamentos de limpeza, mas também robótica em geral. Exatamente, porque é uma tendência, O que puder ser mecanizado vai ser, não tenha muita dúvida disso. E a gente tem que saber otimizar para reduzir custos e ter operações mais eficientes. Sim, né? sem dúvida. E também estamos trazendo a Suvi Nenoni, né? Que é uma especialista em ambiente de trabalho, e agora, depois da pandemia, a coqueluche do mundo é o trabalho híbrido, né? Porque isso mudou toda a mecânica de ocupação do espaço, né? Então, é um tema que está muito na moda, e a Suvi é uma das grandes especialistas, né, nessa questão do trabalho. Além disso, também teremos a palestra do Tiago Alves, que é um brasileiro, de encerramento, que é uma palestra bastante interessante também. Essa é a ideia, e a gente espera que o pessoal realmente esteja apoiando e desfrutando disso, porque não é fácil juntar todas essas pessoas no mesmo lugar para discutir a mesma coisa. Sem dúvida. Sacha, com a sua experiência aí de mercado, a sua experiência internacional, como é que as empresas, né, se adaptaram, né, a toda essa mudança, né, de gestão, de conhecimento, de tecnologia? Como é que você vê isso com relação às empresas, de uma maneira geral? Bom, eu diria que estão se adaptando, né? Afinal, nada é fixo, tudo está no processo de mudança. E é super interessante, até já dando uma palhinha do que vai se falar depois aqui, mas a gente nota a mudança tanto no processo em si, de modo geral, no que nós como profissionais de limpeza podemos ofertar para os facility managers, né? O que eles estão pedindo tanto das prestadoras como de todos os fornecedores de equipamento, e a gente vai se adequando às necessidades. E obviamente isso vai mudando com uma velocidade muito grande. Acho que a pandemia foi um grande exemplo, onde teve uma mudança radical de tudo. Custos tinham que ser mais baixos, velocidade maior do que jamais tivemos, exigência muito maior. Então eu acho que
todos os associados da Abralimp ali, a gente teve grandes discussões durante a pandemia e fomos percebendo mudanças ocorrendo. Uma das mudanças que para mim foi muito marcante foi a mudança entre o profissional da limpeza, que tinha que ser, eu brinco, transparente, para agora ser uma pessoa em destaque, né? O cliente final ali quer ver um profissional da limpeza fazendo o processo de limpeza. Então, eu acho que foi uma mudança de processo como um todo que inclusive nos ajudou. De modo geral, para o Facility Manager, que antes ele só podia fazer na madrugada, a limpeza em horários totalmente onde não tinha ninguém. Agora não, agora há um interesse de fazer com que isso ocorra ali a olhos vistos para que se valorize, né? Isso foi no mundo inteiro, né, professor? Explica para nós, por exemplo, para nós, professor, que é os nossos ouvintes aí, facility, né? Essa expressão, né? Essa facility manager. Traduz para nós isso, professor, por favor. Eu vou tentar. Facility é uma palavra que ela vem da ideia de facilitar. O que se pretende é o seguinte: o ser humano ele sempre procura o caminho mais fácil para fazer as coisas. Então, quando você inventa um pote para carregar água, é para facilitar o transporte da água, para você não ter que ir toda hora ir no rio tomar água. Então, aqui, todas as coisas que a gente cria são facilidades. Mas quando a gente se refere a facility, a gente se refere a uma facilidade construída, né? Que é, por exemplo, por que a gente cria um hospital? A gente cria um hospital que é para tornar fácil o serviço de atendimento a doentes. Agora, o hospital sozinho, o prédio, não serve para nada. Um prédio. A construção civil constrói prédios. Facilities acontecem depois, porque eu preciso rechear o prédio com o FFE, que os gringos chamam, né? Fixtures, Furniture and Equipment. São o conteúdo. Precisa de cama num hotel, tá certo? Precisa de cozinha, precisa de papel higiênico no banheiro, né? E tem que ter processos, tem que ter pessoas e processos fazendo isso acontecer. Ou seja, a gente tem que colocar uma infraestrutura à disposição do core business, que é o negócio principal, que acontece dentro daquela edificação, né? E mais a tecnologia que está embutida lá, que é a tendência dessa década, né? A gente tem uma infusão de tecnologia grande. Então, quando eu falo facility, é um local ou um ativo funcionando para auxiliar a atividade de alguma organização. Essa é a ideia do que é facility. Então, e eu posso falar facilities, que é um subconjunto da facility. Por exemplo, o restaurante é uma facility também. O estacionamento é outra facility. São facilities que estão dentro da facility. Mas eu posso ter um conjunto de facilities. Eu posso ter 10 escolas. E eu administrar as 10 escolas, que também são... Aí é facilities no plural, tá certo? Então eu tenho várias facilities. É um portfólio de facilities, tá certo? Então isso é facility. E aí existe a figura do facility manager, que o mercado às vezes corta o manager e fala só facility. Mas não é, o indivíduo não é facility. Facility é o lugar que ele administra, entendeu? E é coisa, né? É coisa. Então o facility management tem por função principal isso, a administração de uma infraestrutura construída a serviço de uma organização. É isso, basicamente. E normalmente é uma atividade do negócio principal. E a gente pode terceirizar parcialmente, mas as coisas estratégicas não. E quando se fala facility no geral, é importante entender uma coisa. Tem o facility manager. Espera aí, nem todo mundo é facility manager. O que nós temos no mercado são profissionais de facilities. É que nem militar, entendeu? Todo mundo é militar. Sim, todo mundo é militar. Mas nem todo mundo é general, entendeu? Então, o facility manager, ele é o general do local.
é o sujeito responsável pela operação da edificação. Aí nós temos vários outros profissionais no setor de facility. Temos os supervisores, temos os gerentes de área, os gerentes de hard service, de soft service. É toda uma composição que tem que ser organizada para isso. Legal. Sacha, como é que você vê as empresas, né, hoje trabalhando para se adaptar a toda essa mudança tecnológica, a evolução em função do Covid, né, que a gente, querendo ou não, nós tivemos uma evolução monstruosa, aquilo que você falou, né? Antigamente limpeza era, né, ninguém queria aparecer. Hoje, se não estar junto, é uma preocupação. E as empresas, de uma maneira geral, né? Não só as empresas de serviço, mas as empresas de máquina, as empresas químicas, como é que elas acompanham essa evolução toda? Bom, eu acredito, assim, uma das coisas que foi muito notável, usando a pandemia Depois você conta como só um referência. parênteses, você comentou ontem comigo do processo de mecanização. Conta aquela história que é legal. Tá, mas, assim, a primeira coisa que eu acho que toda essa organização que está ocorrendo já há vários anos tem ajudado, né? Eu acho que acaba criando uma forma, um olhar mais parecido para o todo. Então, as pessoas começam a se organizar de uma forma melhor. Quando a gente para olhar o mercado, vai entrar no supermercadinho que só tem uma loja lá no interior em algum lugar. Com frequência você vai ver o FM, vou encurtar aqui o FM daquela lojinha, cuidando de uma forma sem conhecimento nenhum. Ele entende de vender produto, ele não entende de como cuidar da loja com frequência. Às vezes até tem. Mas quando começa a olhar no detalhe, puxa, o químico que ele usa não necessariamente é um químico ideal para aquela necessidade. O equipamento, muitas vezes a gente vê lá uma mangueira, uma vassoura, o que quebrou de produto químico ele joga no chão ali, aí faz uma espuma lascada e puxa no rodão e joga na calçada. Então, são processos que a gente vê até hoje com bastante frequência, mas quando começa a organizar, o FM começa a entrar na história, principalmente nas maiores organizações, isso cascateia para as menores organizações também. Então eu fico bem feliz em ver essa organização acontecendo, cascateando para as demais, e aí o que a Abralimp faz, que é ajudar a organizar isso de alguma forma e principalmente tentar comunicar para o mercado. Então a gente vai ter desde do dono da prestadora vindo para a Abralimp até o colaborador lá da frente, né, do piso, participando de treinamentos dentro da Uniabralimp. Com isso a gente acha que organiza melhor, e aí respondendo acho que a sua pergunta, o que eu vejo é uma organização, e quando a gente consegue organizar e ter um melhor processo, você consegue economizar de modo geral. Economizar em tempo de todo mundo, economizar na velocidade de realizar essas tarefas, químicos, água, mão de obra, tudo é economizado. Energia. Então a sustentabilidade que acaba vindo quase que gratuitamente para isso é enorme. E quando focada, aí dispara, aí é muito maior, né? Então, e aí, em vez de ser custo, passa a ser investimento, né? Eu acho que essa é uma grande virada de chave, né? Porque a gente sempre ouviu falar, né, que o custo da limpeza, o custo da vigilância, o custo do restaurante. Eu acho que não é mais custo, né? São investimentos que são feitos, e aí todo o papel, né, tanto das empresas como dos FMs, de desenvolver isso e criar cada vez mais metodologia, processo. E aí eu já emendo na pergunta, né? Professor, o primeiro MBA do Brasil. Como é que surgiu isso, professor? Isso surgiu porque eu tive infarto. Eu tive um infarto em 99 e eu estava numa fase muito atribulada, né? Então eu reduzi bastante a minha atividade. E quando você fica em casa meio de molho, né, você começa a pensar. Então aí eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer agora no meu pós-infarto? Aí eu comecei a pensar e estudar e etc. E eu cheguei à conclusão que o Brasil precisava desenvolver melhor o Facility Management, que era uma tendência internacional. Aí resolvemos desenhar um MBA de Facility Management. Deu muito trabalho porque
a USP é meio complicada para aprovar as coisas, então tem que desenhar, ficar de acordo, vai e volta, vai e volta. E a gente conseguiu. Eu tive um infarto em 99, a gente começou com o projeto 2000, e em 2002 a gente começou a primeira turma. 2002. Nós estamos completando 20 anos do MBA esse ano. Né? Tem ideia de quantas pessoas passaram? Mais ou menos. Eu te diria que a gente tem formado aí umas 15, 20 pessoas por ano, não tenho isso muito preciso. Okay. Mas tem uma turma bem boa, né? Porque a gente. Nós já tivemos assim, algumas pessoas que, em destaque no setor de Facility Management, que são oriundos do MBA, quer dizer, alguns presidentes da Brafac, ou diretores, diretores de empresa, etc. Já. Então, eu acho que tem dado uma contribuição para o mercado, sim. Que legal. Sacha, isso contribuiu para o setor, não? Todo esse conceito novo, né? Toda essa visão diferente do pane e rodo, né? Que era alguns anos atrás e que você comentou agora. Como é que vem isso também para as empresas, né? Acho que agora eu vou aproveitar para contar a historinha que você pediu, né? A gente fez um trabalho muito grande com uma das redes de supermercado aqui no Brasil. E na época eles limpavam de fato assim, com enceradeira, muito rodo e algo de pano, né? Um mop seco, uma cabeleira ali para secar depois. E a gente tentou mostrar como a mecanização do processo poderia ajudar muito a economizar água, químico, tempo, mão de obra e tudo. Foram 6 meses de projeto até que finalmente a coisa começou a andar sozinha. Até então, qualquer deslize voltava-se para a enceradeira, né? E com 6 meses foi o tempo de maturação do processo e hoje fico feliz em ver que a grande maioria das lojas fazem dessa forma. Mas o que foi muito interessante? Era uma equipe formada, uma pessoa na enceradeira, ele lavava em torno de 6, 7 mil metros quadrados na enceradeira toda noite. Primeiro um rapaz com 2 regadores jogando água no chão. Aí vinha a enceradeira, Ernesto tá balançando ali porque ele conhece bem o processo. Aí vinha um outro rapaz com 2 rodos, cada um de 1 metro, que não é fácil, um só já não é fácil. O cara levava 2 rodos de madeira, né? De madeira, ele fazia curva com aquela água imunda e até chegar num ralo, até chegar num bueiro, jogava toda essa água fora e depois ainda vinha um rapazinho ali com um mop seco para dar um tapa final. Esse rapaz do rodo foi o selecionado para operar a máquina. Então a gente tinha uma pessoa passando o mop seco, depois veio esse rapaz da máquina e passamos a fazer em praticamente metade do tempo com 1/3 das pessoas. As outras se dedicaram a fazer limpezas que eles não tinham tempo. Por exemplo, limpeza de detalhe de pé de gôndola, onde tinha liceira, limpeza de detalhe de corrimão, enfim, foram realocadas. No final do projeto, o rapaz que operava a máquina veio falar comigo e falou: Sacha, eu preciso te passar uma notícia aí, uma mensagem que a minha esposa pediu para passar. Eu fiquei olhando assim até um pouco desconfiado, né? Cara, que vem agora? Ele falou: olha, quando a gente começou esse projeto, né, que eu cuidava fazia a limpeza lá com os rodões, eu era extremamente mal-humorado, chegava em casa acabado, super cansado, e a família ali acabava sofrendo esse meu mau humor. Nos finais de semana, que seria um momento gostoso, eu ainda estava super cansado, só queria saber de dormir, descansar. Enfim, não era uma convivência boa em família. Depois que eu passei a operar a máquina, eu tive um desgaste físico muito menor. Passei até a ganhar um pouquinho mais porque eu virei operador de máquina. Então a minha carteira de trabalho mudou, teve um leve ganho. E o meu humor melhorou, o meu cansaço diminuiu. E isso refletiu em toda a família uma harmonia muito maior. Cara, quando ele me falou isso, eu arrepiei, quase chorei ali, abracei, falei, de fato abracei o cara, era um cara enorme, falei, cara, vem cá, eu preciso dar um abraço, manda um abraço para sua esposa, fico feliz em ouvir isso. E isso tudo é parte desse processo da evolução e que é difícil romper esse paradigma. Né? Sem dúvida. E isso hoje, né, não é mais, tem que ser estratégico das companhias, né? Porque em função de toda essa evolução, né, quando a gente fala no curso lá da Poli Integra, do programa, a gente vê aqui conceitos e práticas de gerenciamento, planejamento estratégico, análise econômica financeira, tecnologia, operações de serviço. Quer dizer, a grade te dá uma visão
muito extensa, né, professor? Sim. Como é que quando entra um profissional para fazer um curso desse, como é que ele sai, né? Isso é uma coisa muito interessante. O profissional de Facilities, aliás, a atividade de Facility Management, em geral, ela é uma coisa que, assim, ela sempre existiu, mas nunca existiu. Entendeu, de fato? Por quê? Ela sempre foi feita por quem tivesse a mão. Então, o que mais a gente encontra nas empresas é uma rede cruzada de gestão de facilities. Quer dizer, a segurança está no jurídico. A limpeza, quem cuida é a secretária do presidente. A manutenção é um funcionário aposentado que está lá. Então, não tem uma estrutura bem organizada. Desculpa, mas eu estou falando assim meio genérico, né? É evidente que atualmente existem empresas muito bem estruturadas para fazer Facility Management. Mas o benefício que a gente tem ao colocar Facility Management é que a primeira coisa é enxergar que a gente tem um sistema de gestão e ele muda de ser uma atividade doméstica feita de acordo com a cabeça das pessoas ou com um fornecedor que não é nem devidamente habilitado. Então é uma coxa de retalhos. Quando você organiza, a primeira coisa que você faz é ter economia. Entendeu? Ter economia. Depois que você tem a economia, você evolui para agregar valor. Porque a Facility Management não é só despesa. É uma coisa muito interessante. Facility Management tem que agregar valor para o core business. Ela tem que fazer melhor, mais barato e melhorar a operação do core business. E isso é possível, porque desde que você põe a sua criatividade para funcionar. Entendeu? E o curso te dá essa visão? Ele dá, porque o mercado costuma ter uma frase muito interessante, que é from the basement to the boardroom. Quer dizer, a atividade de Facility Management não é uma atividade do subsolo. Ela é uma atividade da mesa do conselho. Porque a quantidade de recursos que se gasta com a infraestrutura e se você não cuida, você gasta muito mais. Entendeu? Então, é uma atividade que precisa ser devidamente organizada dentro das empresas e, se possível, de acordo com as normas, e, se possível, certificada, que é a carta de motorista do sistema. Né? Porque, na prática, assim, como é que as coisas funcionam, devem funcionar em Facility Management? Você tem o core business, que a norma chama de organização demandante. É quem precisa de facilities funcionando. Esse setor, ele às vezes quer dizer o que precisa ser feito. Mas não é ele que diz, ele é o cliente interno. Aí eu devo ter uma organização de Facility Management para gerenciar os desejos e necessidades do core business. E cabe ao Facility Management e buscar no mercado as soluções para esse problema. Então, o que é o Facility Management? É a ponte entre os desejos dos usuários e os fornecedores de serviços e produtos. Porque, então, o que o core business precisa? Ele precisa de espaços e função. É o que ele quer. Ele não precisa de cadeira de auditório, ele não precisa de projetor, ele precisa de um auditório para fazer evento. Então, o Facility Manager é que tem que prover para o core business um auditório funcionando. E aí ele tem que ir no mercado, comprar serviço, o auditório tem que estar limpo e etc e tal. Esse é o problema do Facility Manager, não do core business. Então, a demanda aqui é pequena. Ela assim, eu preciso de um auditório assim funcionando mais ou menos desse tamanho para isso. Aí eu vou no mercado, o Facility Manager dá um trabalhão, consegue, estrutura e coloca para funcionar. É essa a principal função. E o que a gente encontra no mercado é realmente uma deficiência estrutural que custa muito caro para as empresas. E elas sequer percebem isso. Entendeu? Então, quando ela começa a fazer isso, ela investe, tem que investir, e depois pegar o retorno. Quando o Facility Management funciona bem,
ele, além de reduzir o custo, ele ainda agrega benefícios para a organização. Além da saúde e bem-estar, né, dos usuários, né? Sim, isso é obrigação. É obrigação. Né? Obrigação, saúde, bem-estar. Quer dizer, o papel do Facility Management é conciliar os interesses e procurar a melhor solução sob o ponto de vista do proprietário, sob o ponto de vista dos usuários e sob o ponto de vista dos prestadores de serviço. Juntar essas coisas e dar uma solução que resolva para todo mundo, porque às vezes o que é melhor para o usuário também não é melhor, não é tão barato. O que é melhor para o proprietário, às vezes não é bom para o usuário. Então precisa ser uma pessoa ou um time com visão bem desenvolvida para fazer isso de uma forma madura e profissional. Entendeu? E é difícil. E acho que o que precisa ser feito é que os profissionais envolvidos com Facility Management, eles têm que entender muito melhor o que é Facility Management e formar os seus clientes. Porque se o cliente não entende, ele não compra adequadamente, ele não se estrutura adequadamente. E a gente ainda percebe que, apesar de todos os esforços que têm sido feitos pelo setor, ainda tem muita deficiência de visão, né, do que é o papel real do Facility Management. E aí eu acho que o evento vai trazer uma visão muito boa sobre isso aí, sobre esse ponto de vista. Sacha, faz um paralelo aí da evolução, do jeito que o professor falou, dos Facilities Managers com a Abralimp, né? O que é a Abralimp em todos os setores, né? De máquinas, acessórios, equipamentos, produtos químicos. Como é que ela também está trazendo essa evolução para os associados da Abralimp e para o mercado de uma maneira geral? Claro. Bom, o que eu vejo, assim, volto a falar um pouquinho, né, dessa organização que é fantástica, que surgiu junto há mais de 20 anos, né, mas com o Facility Manager, que no fundo é esse gestor que agrega todas as áreas, né? Ele consegue lidar ali tanto com o cliente, como com a parte de operações e os fornecedores de modo geral. E eu acho que a Abralimp, ela sempre tenta essa comunicação com o cliente final, com o gestor de facilities e os fabricantes e prestadores de serviço para agregar de uma forma melhor todo esse processo. O que eu sinto e tenho bastante orgulho de ver é que a Abralimp há tantos anos consegue sempre de um jeito ou de outro se adequar e trazer essas novidades e fazer essa comunicação. Então a gente outro dia ficou extremamente grato de receber uma das maiores empresas do Brasil entrando em contato com a Abralimp, dizendo: olha, a gente precisa de uma dica de vocês de como seguir o que a gente quer fazer. E aí tiveram ali algumas reuniões onde houveram muitas trocas. Nós não temos hoje, pelo menos, um formatinho pronto, falar, olha, façam isso, mas nós temos os associados que sim podem dar todo esse apoio. Isso a gente viu muito na pandemia, né, Sacha? Sim. A interação, a busca de informação, soluções. A gente, inclusive, durante a pandemia, criou um guia de processos. Né? O EAD, né? Exatamente. Isso foi muito legal. Foi muito bacana. Um momento nosso de curiosidade, né? Vocês sabem de onde surgiu aí os níveis de acordo de serviços, não? Os SLA, KPIs, etc. Não? Momento curiosidade nossa. Eu fui pesquisar, né? O SLA surgiu dentro do mercado de tecnologia, de TI, né? Que para estabelecer os níveis de serviços que a empresa de tecnologia deveria entregar a seus clientes. Inclusive os contratos vigentes, né, que hoje existem, eles têm obrigatoriamente esses SLA para medir a eficiência do contrato. Professor, como é que são os SLAs aí para os Facilities Manager? Pois é. Hoje se fala até em ELA, que é Experience Level Agreement, que não é só a questão de como é que o serviço é prestado, mas como o usuário recebe o serviço que é prestado, né? Então, se isso realmente está funcionando, né? Porque uma coisa é você, estou satisfeito, eu entreguei o serviço que precisava, né? E é fundamental, quer dizer,
Porque hoje é muito raro os prestadores de serviço serem orgânicos, né? Então, o papel principal da gestão é que facility management é uma coisa que tem que ser feita em 3 níveis. Isso é alguma coisa muito consagrada já dentro do setor profissional. No nível estratégico, onde as coisas principais, os objetivos são definidos, tem que ser claramente definidos. No nível tático, que é a questão da gestão geral, e da operação propriamente dita, que é a supervisão e entrega do serviço. Então, é uma cadeia de coisas, né? Então, em geral, isso às vezes é meio confundido, né? Quer dizer, o sujeito ele é supervisor, mas ele acha que ele é facility manager, entendeu? E não é, ele só está supervisionando uma parte do pedaço, mas ele tem que estar alinhado. Então, quem alinha todas as coisas é o setor. Outra coisa curiosa é que as operações de facility management, apesar de ter muita coisa em comum, que recepção é recepção em qualquer lugar, você tem, por exemplo, as exigências, elas dependem muito do setor. Então, por exemplo, quando a gente fala limpeza hospitalar, é uma coisa, limpeza do estádio de futebol é outra, né? E às vezes isso não é bem compreendido, né? Então, o setor precisa entender melhor, sempre vou falar isso, né? E se organizar melhor, tá certo? E aí volto a dizer, o caminho das pedras está pela normalização. Isso que eu ia perguntar, né? O senhor é presidente aí do comitê que traduziu a ISO 41000 aqui para o Brasil. Como é que foi essa experiência de traduzir? E se o senhor puder fazer um resumo aí, a gente sabe que tem 41001, que é o requerimento aí do setor, da gestão, e aí várias extensões. Se eu puder fazer um resumo para nós, por favor. Eu vou tentar resumir rapidamente. A normalização em facility management, a origem básica dela é na Inglaterra, que deu origem às normas oficiais mesmo da União Europeia, que é a série 15221, que tem 7 partes, tinha 7 partes, a 1 e a 2 foram suprimidas pelas 2 normas da ISO que saíram. Então, a gente tem a normalização europeia e tem a normalização da ISO. A europeia tem 20 anos, a da ISO esse ano faz 10 anos, e a brasileira tem 5, tá certo? Que começou o comitê, a comissão a funcionar. A gente começou a funcionar a partir da primeira norma ISO, entendeu? Essa foi a ideia, que a gente achou que para poder ter normalização brasileira tinha que ter uma base internacional. Hoje nós temos na ISO 51 países membros. 51 países membros e a certificação está tudo vapor. A pandemia atrapalhou um bocado a certificação e hoje o Brasil já está em segundo lugar em certificação de facility management no mundo. Nós só estamos perdendo para Emirados Árabes, entendeu? Mas já tem bastante coisa em Dubai, na Índia, né? Então, esse movimento está andando, né? E o que eu tenho... Desculpa. O que eu teria a dizer? A gente... nossa comissão da BNT, ela é espelho, mirror. Do TC 267, que é a comissão da ISO. Então, o que acontece lá, toma cá. Então, quando nós começamos com as normas já prontas, algumas normas prontas. Faça essa adaptação, professor? Não é tanto, porque a gente pegou as normas, a gente traduziu ela integralmente, aí a gente teve que adaptar para o Brasil. Então, na verdade, assim, a gente não pode mudar a norma, sim, mas tem que se adaptar à nossa ela realidade. tem que se adaptar, porque às vezes os termos não querem dizer a mesma coisa. Então, às vezes, fica horas. É a 41011. Isso é o vocabulário ou não? O vocabulário foi muito difícil de traduzir para que a gente
porque tem dúvida, né? O camarada é fornecedor, é prestador, qual a diferença de provedor, fornecedor e prestador? Então é difícil de se chegar a essas conclusões, mas a gente chegou. Agora, uma coisa muito interessante, né, é que a gente primeiro traduziu as normas que já existiam. E agora nós estamos participando das normas que estão sendo feitas. Então nós já indicamos os especialistas e estamos intervindo nas normas que vão chegar ainda. Que é a 41.015, 16, 17, 18, 19... Não, a 18 acabou de sair. A 18 já saiu. O 18 acabou de sair. Que é sobre política, que né? é sobre política. Ok. Então, são normas novas que já estão que são parte da série 41.000, entendeu? Cada uma com o seu número específico, né? E que esse conjunto normativo inteiro é de um valor imensurável para o setor, porque é ali que a gente vai conseguir a sinergia do setor de facilities. Porque se eu disser um termo, quando eu falo, eu tenho que falar um termo que você entenda a mesma coisa. O vocabulário de facilities ele é muito confuso, então a norma tenta esclarecer. A outra norma, que é a 13, ela tenta explicar qual é o escopo, né, de facilities, porque tem gente que acha que facilities é só prédio, e não é. As coisas construídas que facilitam, né, porque quando você faz uma ponte, a ponte facilita passar desse lado para o lado de lá, ela é uma facility. Tá certo? Alguém precisa cuidar. Nós tivemos, na Marginal, ficamos 3, 4 meses ou 6, sei lá, parado porque teve um problema de manutenção. Entendeu? Por quê? Porque não tinha um programa de acompanhamento permanente. E aí as consequências são sempre nefastas quando você tem problemas sérios com relação a isso. E aí a gente está cumprindo o nosso papel. A gente está traduzindo as que chegam. Então, o próximo que a gente vai soltar vai ser a 18. Já estamos começando a tradução dela. Ela saiu agora, já pedimos a versão original descaracterizada, que é para poder trabalhar. Vamos ter a tradução básica em pouco tempo e vamos começar o processo. Como é uma norma curta de 16 páginas, se tudo correr bem, ainda a gente tem a 18 até o fim do ano. Que maravilha. Dentro dessa normatização, a 41.012 são de contratos. E aí a gente aqui fora do ar, nós estávamos conversando aqui, talvez a Abralimp pudesse pensar, né, num modelinho de curso, né, que pudesse orientar aí as prestadoras de serviço de uma maneira geral. Eu te diria que a razão de existir das normas, que foi a origem, eu não trouxe, mas eu tenho um desenho da União Europeia que mostra o que acontecia na Europa no começo, né? Um sujeitinho assim com um plug de elétrica, um com o macho e outro com a fêmea, né? E não encaixa. Então, por quê? Qual era a realidade? Você tem N prestadores de serviço, não só de limpeza, mas de manutenção, N prestadores de serviço, que pretendem, que acham que, para eles, o ideal é que eles tivessem um único contrato para todos os clientes. E os grandes tomadores de serviço também querem ter um contrato para cada tipo de serviço que eles têm, para facilitar a vida deles. Ora, não seria mais razoável que os contratos que regem a relação tomador e prestador de serviço fossem mais ou menos os mesmos? Não são os mesmos contratos, mas qual é o conteúdo principal que o contrato tem que ter? Então, isso foi a razão das normas. A 41.012, apesar de ainda não ser muito utilizada, é a norma principal que rege a relação tomador e prestador de serviço. Ambos deveriam estudar isso muito bem e ter um contrato que melhorasse essa relação. E eu, sob o meu ponto de vista, acho que os grupos setoriais eles deviam se organizar para ter até, por exemplo, um padrão seguindo a norma para o setor de hospitais, para escolas, onde tivesse algum detalhe que ajudasse. E depois, aí vai se adaptar à condição local do contrato específico. Mas ele não carrega
vazios, buracos profundos em que falta coisa, né, no contrato. Aí fica aquela coisa. Exatamente. Aí, e outra coisa importante é que quando existe um contrato, os dois lados têm que saber o que está no contrato. Sim, aí o SLA é muito mais Eu fácil. tenho uma curiosidade que é muito interessante. Uma vez eu dei consultoria para um grande banco, e tinha lá o prestador de serviço, no caso era a manutenção, e mais alguns outros, e tinha o tomador de serviço, que era o banco. Aí eu fiz uma reunião com os dois, estava o tomador aqui e o prestador aqui. Aí você toma conta do serviço que ele presta. Tomo. E você presta serviço para ele, ok? Você já leu o contrato? Não. Você já leu o contrato? Não. O que estamos fazendo aqui? Tá certo? Se você não sabe o que você tem que entregar e você não sabe o que você tem que receber... Entendeu? E aí essa normatização vem... Ela vem, entendeu? E aí, se você tem um Facility Management que funciona, o contrato vai ser traduzido em termos de gestão. Quer dizer, como é que você faz a gestão do contrato? Né? Isso deveria ser feito em comum acordo. Né? Sim. Isso é o SLA, né? Esse é o real. O acordo é interessante. Eu não conhecia a expressão do SLA, é o que a gente mais ouve, mas o ELA, esse do experience, faz todo sentido. Porque a partir do momento que você coloca ali uma expectativa de um resultado e não simplesmente dados e números, assim, a gente cansa de escutar, não, precisa trocar cera a cada 30 dias. Mas não necessariamente precisa. E aí, se não trocar, vai ser um problema. Então, se a expectativa, tem razão, né? Se a expectativa é o que está se esperando ali, de que aquele piso esteja bonito, brilhante, e está, não precisa trocar. E aí é bom para todo mundo, né? Então são coisas bem interessantes. Obrigado por mais esse ensinamento aqui. Isso não pode ir ao exagero. Tem um exemplo interessante do exército americano, que eles lavavam o carro do general quando ele chegava, e todo dia. Depois de um ano, a pintura do carro já não estava mais aguentando as lavagens. Entendeu? Porque você também não pode nem para um lado nem para o outro. Então, onde que é? Onde que é o ponto? Esse equilíbrio é fundamental. Como é que define o equilíbrio, entendeu? Bom, pessoal, já estou sinalizando lá, ó, terminou. Já aqui voa, né? Bom, professor, eu queria agradecer em nome da Abralimp aí a sua presença. Nós vamos estar juntos na feira, né? Com pessoas aí renomadas, né? Dentro do nosso projeto da Age Expo, que será dia 9, 10 e 11 de agosto, no Expo São Paulo. Professor, queria as suas considerações finais, por favor. Olha, eu estou com uma grande expectativa e eu tenho certeza que esse evento vai fazer uma grande diferença para o setor de facilities, entendeu? Porque a gente tem pouquíssimos eventos com uma intensidade de convidados tão especiais no Brasil. A gente teve um grande evento assim que trouxe umas 60 pessoas, mas isso já foi em 2010. E que vai ser um divisor de águas. Antes se o pessoal tiver e usar os conceitos que tiverem lá na prática, vai fazer uma diferença muito grande para o setor de facilities, se as pessoas assimilarem tudo que for dito lá, né? E a gente vai tentar fazer uma coisa que nós estamos colocando ainda em discussão, mas provavelmente nós vamos tentar fazer um resumo do evento que possa orientar exatamente as pessoas e deixar um lastro para o futuro mais próximo, para que as pessoas possam seguir. Eu estou muito feliz de ter participado disso e espero que o mercado apoie, como a Abralimp tem feito, e continue caminhando para frente, porque não só a pandemia teve um efeito muito positivo para o setor de facilities, como toda essa movimentação do próprio setor que vai mudar o cenário, tanto dos prestadores como das facilities, tá certo? Acho que é isso. Sacha, obrigado mais uma vez. Também gostaria das suas considerações finais e
Se você puder falar rapidamente, né, bem resumido, né, como é que foi preparar essa feira toda? Bom, então, primeiro agradecer mais uma vez aqui, professor Moacir. Foi fantástico, aprendi um monte aqui. Toda vez que a gente se encontra, eu aprendo um monte e continuo aprendendo. Então, fantástico. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda com o encontro de facilities. Certamente você nos ajudou aí a trazer pessoas de peso e esperamos que isso vai ser realmente por muito tempo vibrar nesse nosso mercado, né? Aí aproveitar e comentar que a gente, além deste evento, temos ainda o IGCOM, então, que é um congresso, já estamos, eu esqueço o número, 28º, quase mais velho que eu, 28º evento, que é fantástico também, com nomes super importantes. Esse ano a gente vai abrir com alguém que não tem nada a ver com o nosso mercado, o Amir Klink, mas que ele vai trazer aí um pouco desse conhecimento, dessa resiliência que para o nosso mercado é tão importante. Passando, tem vários outros, mas alguns aqui que eu peguei para comentar. O Leandro Fabri, que vai falar um pouco da questão da diversidade, que está tão em moda, né? E essa palavra em moda que eu usei foi terrível, mas está tão importante neste momento e é algo que a gente precisa focar, precisa se atentar. Então, ouvir um pouquinho dele vai ser muito interessante. Volto ao comentário do Eugênio que a gente falou, ele vai estar nos dois encontros, tanto Facilities como no IGCOM, falando então da tecnologia, do que é a robótica para o futuro. E ele tem esse conhecimento, ele é na verdade um russo que estudou muito sobre matemática, sobre o cérebro humano, e aí está começando a levar isso então para equipamentos. Acho que ele vai nos ajudar bastante. E finalizando com o Arthur Chiniachik, se eu não falei errado, que é o encerramento ali do IGCOM. E, obviamente, a IGExpo como feira, com todos os expositores, que são os que nos ajudam a fazer acontecer. Toda essa ansiedade, né, para que as pessoas se reencontrem, né, mostrem toda a evolução do mercado da tecnologia. Bom, pessoal, esse foi o nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Muito obrigado a você que esteve com a gente acompanhando. E na feira, né, estaremos lá também fazendo o nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado.